direta, não preciso ter que falar nada. Eu fui, entreguei prova, passei olhando, e só depois de um tempão é que alguns, quando foram cobrados diretamente, é que fizeram isso. Por favor, galerinha. Página 57, questão 1. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar que uma partícula com o módulo, a direção e o sentido de suas velocidades constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Verdadeira. Tu viu como tu te é influenciado só pela minha cara de não? Faz uma cara de não, galera, falso. Exatamente o que nós falamos com a primeira lei de Newton. Se é MRU, resultante é zero, né? Partícula com módulo constante, uniforme. Direção e sentido constante, retilíneo. Força resultante é zero, primeira lei de Newton. Só na humildade vamos analisar as outras. Uma partícula com módulo de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela zero. Olha o módulo da minha velocidade, vê se não é constante. Porém, olha a direção e o sentido. Variando, se eu estou fazendo curva, tem que ter uma força atuando, pô. Porque vai ter aceleração centrípeta, e para poder ter aceleração, tem que ter força. Adivinha o nome da força? Centrípeta. Né? Tu viu como é tudo lógico aqui, né, cara? Um cara está fazendo curva, a aceleração centrípeta ele tem, portanto tem que ter uma força apontando para o centro, força centrípeta. Letra C, uma partícula com módulo e sentido de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Esqueceu que a direção tem que ser constante. A direção, a linha tem que ser constante, por isso a C também estava falsa. Uma partícula com a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Faltou o módulo constante. O vetor tem que ser todo constante, módulo, direção e sentido. Uma partícula com o módulo, a direção e o sentido de sua aceleração constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Velocidade, não aceleração. Se tem aceleração, tem que ter força. Ele está dizendo que o cara tem aceleração e não tem força. Uma contradição falsa também. Tu vê, eu só fiquei seguro de dizer que a A era verdadeira depois que eu fui na B, na C, na D e na E. Façam isso em concursos de vestibulares. Às vezes a gente se ilude, a questão faz com que a gente se iluda, é certo. E tinha uma outra que tu tinha certeza absoluta que era correta também. Aí tu ia repensar nas duas, né? Então, sempre fazendo até a última. Show de bola, vamos fazer aqui um revezamento. 2. Já considerado como tradição no maior São João do mundo, o trem do forró é uma das atrações de sucesso da programação da festa de Campina Grande. Por incrível que pareça, a galera faz uma viagem de trem, tem os forrozeiros lá e a galera sai dançando forró no trem. Então, além do balançar do forró, já tem o trem dando uma ajudadinha, certo? No forrozinho. Nele, as pessoas fazem uma viagem com destino ao município de Galante, embalados por trios de forró e muita animação nos vagões de transporte. Um casal que se divertia intensamente numa das viagens sentiu uma certa dificuldade em acertar o passo do forró, pois ora eram balançados para frente, ora para trás. E quando o trem realizava curvas, sentiam-se deslocados para fora das mesmas. Assinale a alternativa que apresenta o conceito ou princípio que está relacionado ao que ocorreu com esse casal forrozeiro. É a inércia, será que está causando isso? Será que é o fato de eles estarem em queda livre? Essa é uma boa, né? Com certeza o trem dá umas caídas, queda livre. O empuxo, falamos já sobre empuxo? Para quem não sabe, empuxo é a força que te faz flutuar quando tu mergulha na água. Todo objeto que está mergulhado em um fluido sofre uma força vertical para cima. Vou te ensinar a calcular o empuxo, mas só ano que vem. Princípio fundamental da dinâmica. Esse é o nome da segunda lei de Newton, não falamos sobre ela ainda. Esse é o apelido da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Olha como ela é importante. Princípio da incerteza. Não falamos sobre isso, né? Princípio da incerteza de Heisenberg. É só no terceiro ano que eu vou falar para ti sobre isso. A ideia é a seguinte, cara. Tem um elétron passeando no teu laboratório, sei lá, numa máquina lá. Tu não consegue saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron com precisão. Ou tu acha a velocidade com grande precisão e tu não sabe onde o elétron está. Ou tu sabe qual é a posição dele, mas não sabe a velocidade. Os dois ao mesmo tempo não dá para saber. E não é porque as máquinas falham, é porque a natureza é assim. Deus é como se Deus jogasse dados.
Einstein não concordava com o princípio da incerteza de Heisenberg. E numa discussão famosa entre os dois, ele vai lá e fala. Na verdade, não era o Heisenberg que estava defendendo o seu princípio, era o Planck, Max Planck. Einstein falou uma célebre frase: eu não concordo com o princípio da incerteza, porque para mim Deus não joga dados. Ele respondeu assim ao Max Planck. Antes de morrer, Einstein falou: talvez o meu maior erro ao longo da minha vida foi não ter enxergado que o princípio da incerteza é correto. Olha que viagem, mas isso aí é uma discussão só para o terceirão, que eu não resisto. Quem é que tem a ver ali com a nossa aula? A inércia. Como assim, professor? Por que a inércia atrapalha o casal forrozeiro? Porque quando eles estão dançando forró e o trem está em linha reta com velocidade constante, não muda nada na vida deles. Porque eles estão na velocidade do trem, então por inércia eles continuam junto com o trem. Mas na hora que o trem ou vai acelerar ou vai frear, eles tendem a continuar com a velocidade anterior do trem. E aí eles vão se atrapalhar. O trem faz uma curva para a esquerda, eles vão querer passar reto. Aí eles têm a sensação de serem jogados para o lado oposto, né, dentro do trem. É a inércia deles que causa isso com eles. Porque um corpo que está em MRU tende a ficar em MRU desde que a força resultante... Primeira lei de Newton, lei da inércia. Muito bem. Questão 3. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças. Força de sustentação, força-peso, força de propulsão e força de arrasto. Essa força de propulsão, às vezes eles colocam erroneamente, ao meu ver, como empuxo, certo? Na física o empuxo é outra força. Mas se algum dia algum aviador falar o empuxo do avião, é quem estava falando da força de propulsão. E força de arrasto. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo. Olha o meu avião ali. Virou um ponto material. Dane-se o tamanho do avião para fazer esse estudo. Então, ó, peso para baixo, força de sustentação para cima, força de arraste, que é o ar batendo no avião, chega a aquecer, lembra? E as turbinas empurrando o avião para frente. Ele chamou de E ali mais uma vez, mas é a propulsão. O diagrama de corpo livre, blá blá blá. Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário e suficiente que... E aí, qual das alternativas? Deixa eu ver. O vetor S mais o vetor P somados tem que se anular. E o vetor FA e o vetor E somados tem que se anular. Claro, né? A força resultante tem que ser igual a 0. Isso, olha só. Por que S com a setinha mais P com a setinha igual a 0 é verdadeiro? FA com a setinha mais E com a setinha é verdadeiro? E por que S mais P mais FA mais E igual a 0 é falso? Elas todas somadas não tem que dar 0? Por que é falso? Certinho? Por que é falta da setinha? Isso, parabéns. Agora vamos ver se o resto da galera pega a mãe. Por que a falta da setinha torna a questão errada? Só porque está errada a maneira de escrever? Porque se ele bater... Porque quando não tem a setinha, ele está falando apenas do módulo. Se eu somar os módulos, os números, não vai dar 0. Certo? Vai dar um número positivo. Por isso que está errado ali. Seria equivalente a ter as setinhas, mas ter 2 barrinhas laterais aqui, ó, que é a ideia de módulo na matemática, né? Também continuaria errado. Eu tenho que somar o vetor para dar 0, não o módulo do vetor. A letra C, ó, ele tira a setinha na letra C, ó, fica errado também. Porque aí eu estou somando 2 valores positivos que vão dar 0. Não vale. Na letra D, ele está dizendo que só que o FA e o FE somados tem que dar 0. Mas aí o avião ia estar subindo ou descendo. Se ele está nivelado, essas aqui também tem que se anular. Confirmamos mais uma vez que foi a letra A. Eu odeio quando a letra A está certa. Me rebenta a vida. O ideal é a lei está certa. Mas a letra A, o 0 tem uma setinha. Não sei se isso interfere alguma coisa. Nesse caso não ia interferir. Porque o vetor nulo, não precisa nem saber que ele é um vetor, né? Seria 0, ele não vale nada. Beleza? Mas por elegância, né? Se o cara está fazendo uma equação vetorial, é bacana colocar vetor em todos, né? Seria uma sutilezazinha ali, mas mesmo que não tivesse, daria para considerar que é verdadeiro. Porque está dizendo que deu 0 a soma dos vetores, né? Então eu tenho que supor que é um vetor nulo, né? Mas bacana a tua colocação, garoto. Muito atento. Vamos para a questão 4. Agora não vai ser, já te mudei, né? Questão 4.
Newton afirma que a soma de todas as forças atuando sobre um corpo é zero, se a soma de todas as forças atuando no corpo é zero, o mesmo terá um movimento uniformemente variado. Não, uniformemente variado é com a aceleração constante, com a velocidade mudando constantemente. Apresenta a velocidade constante. Apresenta a velocidade constante é razoável, mas eu vou olhar as outras. Apresenta a velocidade constante em módulo, mas a sua direção pode ser alterada. Não, tem que ser em linha reta. Será desacelerado. Nada a ver com a vida. Apresentará um movimento circular uniforme. É retilíneo uniforme, né? A primeira lei de Newton é movimento retilíneo uniforme. Jamais vou me esquecer, eu tinha uns 12 anos, o meu tio, que é formado no ITA, tentando me falar: Otávio, tu deve saber então que o movimento natural na natureza é em linha reta, com velocidade constante. Eu, hã? 12 anos ele achando que eu já sabia a primeira lei de Newton. Eu, como assim? Otávio, o cara fazer curva tem que ter uma força. Se não tiver uma força atuando no objeto, o corpo anda em linha reta. Ele falando com a maior naturalidade do mundo, que é uma coisa que já estava no coração dele há décadas, né? Faz parte da vida dele. Eu, um imberbe de 12 anos, não sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu pensando comigo, sim, o Sol e a Terra e a Lua que faz curva naturalmente. Não é um movimento natural, é um movimento sobrenatural. Tu vê, né? Ele queria dizer que se a força resultante atuando no objeto for nula, ele tende a andar em linha reta com velocidade constante ou ficar em repouso, certo? Mas eu, jovem, entrou aqui e saiu aqui. Depois de muitos anos é que eu entendi o que ele quis me dizer com aquilo, quando eu comecei a estudar a primeira lei de Newton na tua idade. Aí eu entendi o que o tio estava falando naquele dia. Mas tu vê, né? Não adianta tu chegar para um leigo e falar para ele, por mais que tu entenda, né, cara? Demora a botar no coração de outra pessoa essa lei que o gênio do Newton percebeu e que a maioria dos mortais não percebe. Eu mesmo demorei anos a admiti-la. Questão 5, aliás, já foi todas, né? Questão 5. Miguel dirige seu carro com velocidade constante em um trecho reto de uma estrada. O carro tem massa M, e Miguel massa Mzinho. Mzão é o carro, Mzinho é Miguel. A aceleração da gravidade tem módulo G. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que na situação descrita, a resultante das forças que agem sobre o carro tem módulo igual Mzão mais Mzinho vezes G. Orientação vertical para baixo. Por que não? Miguel dirige seu carro com velocidade constante em um trecho reto de uma estrada. Qual é para baixo? É reto, não. Vê, cara, tua intuição fez tu perder a aula. Que movimento é esse? Força resultante? Zero! Força resultante? Zero! MRU, resultante? Zero! Não tem força. A força é nula. Professor, como é que está andando? Inércia. Olha a tua intuição te traindo. Tu botou teu coração em jogo, né? É a razão que tem que dominar a vida. Infelizmente. Certo? É a razão. De novo, Miguel dirige seu carro, velocidade constante em um trecho reto da estrada. Zero! Resultante é zero. Primeira lei de Newton, cara. Tem módulo igual a zero. Tem módulo igual, blá blá blá. Mentira. Tem módulo maior que blá blá blá. Mentira. É nula. Claro. Primeira lei de Newton. Tu viu como é sacana, cara? O coração, ele quer nos trair toda hora. Vamos ter que botar a razão em primeiro lugar agora. Certo? Sim. Mas aqui, ó, é a ponta. Ele está dizendo que todas têm módulo. Se eu pego a massa do carro, somo com a massa do Asdrubal e multiplico pela aceleração da gravidade, isso pode dar zero? Pegar uma massa que é positiva, que é uma massa de carro. Qual é a massa de um carro? Tem noção? 1 tonelada é um carro popular pequeno. Qualquer carrinho maior já é um pouquinho mais, né? 1000 quilos, pega a massa do cara. Qual é a massa de uma pessoa? 70, 80, 50, tá razoável. Soma esses dois números, multiplica pela aceleração da gravidade. Quanto é mesmo a aceleração da gravidade? 10. Isso pode dar zero? Não, né? Por isso que as outras não são verdadeiras. E tu pode ter certeza, o leigo que lê isso aí, que não estudou as leis de Newton, ele vai dizer que tem que ter uma força horizontal apontando para frente onde o carro está indo, né?
Porque nós leigos achamos que só existe movimento com força. Newton, gênio, percebeu que é uma ilusão isso. O mundo nos ilude. Pô, te sacaneei 2 vezes, né, cara? Isso foi mal, isso foi mal. Vou passar um tempo sem te incomodar. Licença, eu juro que eu vou recuperar minha apostila um dia. Questão 6. Um paraquedista salta... Pô, isso eu vou fazer um dia, cara. Falar de paraquedas deve ser uma experiência ímpar na vida do cara, né? Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é nula. Zero. Não dá para acreditar. Mas ele está caindo a 300 por hora, professor. Como é que a resultante é zero? Se é zero, ele para. Não, cara. O cara que está andando tende a continuar andando. A força-peso que a Terra atrai ele, né, é igual à força do ar batendo nas fuças dele. Por isso que a velocidade se estabiliza em 300 por hora, mais ou menos. E isso se ele fizer um formato de paraquedista clássico, aquele formato assim, ó. O cara fica abertão pro ar bater no peito do cara, a mão assim, né? Certo? Se o cara faz uma situação mais pontiaguda, a velocidade pode ir para uns 400 por hora. Certo? Não é bom de respirar. O cara tem que... Se o cara fica agoniado, né? O cara tem que acreditar que está respirando, porque tu não sente a respiração como se tu estivesse numa região parada. Por isso tem que ter treino. Por isso que tu vai saltar várias vezes amarrado num cara, certo? Outra coisa perigosa no paraquedas, o cara salta, se ele não sabe a maneira como formar o corpo para ficar estável, ele começa a dar pirueta, toma uma vaca que chama, né? Começa a dar pirueta e aí fica tonto e não consegue nem puxar a cordinha para abrir o paraquedas. Outra, se tu tá girando que nem um doido, quando tu abre o paraquedas se enrola em ti. Bum. Então tu tem que estar bonitinho e saber como puxar o paraquedas. A galera que acha que pular de paraquedas é só chegar, saltar e puxar a cordinha. Nada a ver. Pular de paraquedas exige técnica e treinamento. Certo? Show de bola. Resultante zero. MRU. Resultante zero. Tá parado? Resultante zero. Vamos deixar isso bem claro nas nossas mentes. Próxima página, qual é? 60, né? 60. Ah, garoto, obrigado. Ai, meu Deus. Ó, eu vou começar pela 3 da 59, beleza? Quem fez mais só merece parabéns.